A paz do Senhor Jesus, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Deuteronômio, capítulo 31, a partir do versículo 24, que diz assim: E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciões de vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falai esta palavra, e contra eles, por testemunha, tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerem mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Amém. Nós vemos que o Senhor avisa, aleluia, a Moisés que o povo iria se corromper. Aqui nos versículos 17 em diante do capítulo 31 fala que Deus diz que o povo vai se corromper, o povo vai se afastar, vai quebrar a aliança, aleluia. E interessante que Moisés pega tudo que ele escreveu, todo o livro, e coloca, aleluia, e coloca ali perto da arca, não é? E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei, pondo-o ao lado da arca da aliança, para que eles ficassem em fácil acesso, para quando eles se reunissem, né, ali eles lessem, eles fizessem o culto deles, para que eles não, aleluia, se esquecessem. Mas se o Senhor tinha dito, certamente iria acontecer. O povo iria se corromper, o povo iria se afastar, o povo não iria querer saber de Deus, e isso é uma coisa terrível, né? O porquê, o que vem, a pergunta que vem ao meu coração, o porquê que alguém vai querer se afastar nos dias de hoje? Por que alguém vai querer se afastar desse Deus? Um Deus tão grande, tão bom, que protege, não é? Que dá a sua presença. Quando a gente não tem ninguém perto de nós, Ele está conosco, ali nos consolando, nos alegrando, nos dando paz, nos dando alegria nos momentos de angústia, não é? Então, por que se afastar desse Deus? Por que ir para longe dele? Por que perder a proteção dele? Aleluia. São perguntas que o meu coração faz, não é? Porque é tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom poder contar com Ele. Sabe quando alguém se afasta de nós? Esse Deus, Ele não quer se afastar de nós. Esse Deus quer fazer parte da minha e da sua vida. Então, não faça como esse povo aqui. O povo, mesmo vendo tudo aquilo que Deus fez, eles não queriam, aleluia, ficar com Deus. Eles não queriam, eles queriam sempre se afastar, queriam sempre estar, aleluia, como os povos, não é? Como os outros povos ali, idolatrando, mesmo sabendo que Deus não se agradava, mesmo sabendo que aqueles deuses não faziam nada por eles, mas eles não se convertia. Então, trazendo para nós hoje que a gente seja diferente, que a gente leia a palavra de Deus e queira ser quem Deus quer, aleluia, que quem Deus toda a vida quis que seu povo fosse fiel ao Senhor, aleluia, que a gente venha buscar a fidelidade, que a gente deseje ser fiel ao Senhor, assim como o Senhor é fiel conosco, aleluia, assim como eles. É claro que a gente sabe que somos muito falhos, mas é nas nossas falhas que a gente vai buscar a Deus e vai pedir a Ele fortalecimento
para ser fiel. O propósito é o quê? Ser fiel a Deus. Então, busque ser diferente. Vamos buscar a presença do Senhor e sermos pessoas diferentes. Vamos buscar a presença dele, aleluia, para agradar o coração do Senhor, para dar continuidade à palavra dele, aleluia, confiar nele, buscar ele, crer que ele pode fazer, porque ele pode fazer o impossível por nós, não é? Vamos ser diferente deste povo, porque a gente fala muito desse povo aqui que se afastou, que se distanciou, que pecou. Mas hoje, e hoje para nós, não é? Hoje, como é que está? Como é, a gente tá vendo tudo isso aqui, a gente tá vendo pessoas se distanciando, a gente tá vendo pessoas dentro da casa de Deus, mas distante de Deus, não é? Não tem comunhão com Deus, fazendo tudo o contrário, aleluia, enganando as pessoas, inventando uma falsa presença, mentindo, causando, ali se prostituindo, inventando, mentindo, não é? E agora tem tantos movimentos que dizem que é do Espírito Santo, mas que não é. Aqueles que conhecem, aleluia, a palavra do Senhor, sabe que esses movimentos não são do Espírito Santo de Deus, são apenas para enganar, são apenas para, aleluia, para mentir, não é? Para roubar o povo, meu Deus. Mas tudo isso está escrito, né? E no final dos tempos iriam aparecer falsos, aleluia, para enganar o povo. Então que a gente mergulhe e veja, aleluia, a palavra verdadeira e que eu e você, em nome de Jesus, fique na presença do Senhor, firme na presença do Senhor, passando a tempestade que passar, aleluia, mas crendo que Ele é um Deus fiel e que não vai nos deixar, aleluia, de jeito nenhum, não vai nos abandonar, aleluia. Se nós permanecermos fiéis, o Senhor certamente é fiel. A palavra dele diz que ele é fiel em todo o tempo. Então que a gente obedeça ao Senhor, permaneça na presença dele, fiel como ele sempre quis que o seu povo fosse. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus nos ensine muito mais a palavra dele. Amém.